Dino disse não estranhar a presença de políticos nas Supremas Cortes no Brasil e no exterior. Vamos acompanhar. Aqui e alhures, não é estranha a presença de políticos e políticas nas Supremas Cortes. Se nós lembrarmos a história da Suprema Corte dos Estados Unidos, vamos encontrar desde a ex-senadora Sandra Day O'Connor, recentemente falecida, e que foi senadora da República, até o Warren, que foi um Chief Justice que marcou a história da Suprema Corte dos Estados Unidos, com a experiência pretérita de governador de Estado. No Brasil, nós temos também uma longa linhagem de parlamentares, deputados, senadores, ex-governadores que tiveram a honra de figurar no Supremo Tribunal Federal e agregar saberes nascidos dessa prática para que a Suprema Corte possa dirimir os conflitos ali submetidos. Em outro momento, Flávio Dino afirmou que não terá medo de receber políticos no STF. Não terá medo, olha a maneira como ele coloca isso aí. Vamos assistir. Eu tenho muito respeito à política brasileira. Nesse ano, eu recebi no Ministério da Justiça 425 políticos, de todos os partidos representados nessa casa. Senadores, deputados, governadores, deputados estaduais, prefeitos, vereadores. 425 audiências com os políticos de todos os partidos. E ninguém foi mal recebido, mal acolhido ou deixou de ser ouvido em relação às suas postulações. Este acesso, senhoras e senhores, para quem tem firmeza assentada em uma vida inteira, pode e estará presente, se Deus assim permitir, na minha atuação no Supremo Tribunal Federal. Eu não terei nenhum medo, nenhum receio e nenhum preconceito de receber políticos e políticas do Brasil. Porque Vossas Excelências são delegatários da soberania popular. Independentemente das cores partidárias, terão idêntico respeito, como assim fiz na minha vida inteira. Muito bem, e aproveitando o gancho, a gente separou também uma declaração que o Dino deu na terça-feira 12, em coletiva, sobre saber distinguir o que é o papel de um juiz e o de um político. Vamos acompanhar, porque existe uma parte final aí muito interessante para a nossa análise. Pode soltar. É claro que pela experiência pretérita, eu sei distinguir muito bem o que é o papel de um juiz, o que é um papel de um político. E tenho sublinhado essa distinção, uma vez que são poderes diferentes. E claro que se tiver a honra de receber amanhã a aprovação do Senado, levarei comigo o resultado dessas conversas e esse compromisso de ser um guardião, de ser um facilitador do diálogo entre os poderes, exatamente para que nós, nesse momento, prestigiemos o mais importante. Não há dúvida que os poderes são independentes, mas é preciso, nesse momento, dedicar uma atenção especial à harmonia. E é isso que eu tenho aqui dialogado, e essa será a minha atitude amanhã nessa batida. Um facilitador do diálogo entre os poderes. Quer dizer, vou resumir de novo, já tinha feito esse comentário dias atrás, diante de uma outra declaração parecida do Flávio Dino. O conchavo vai continuar. Vamos falar aqui o português bem claro. Eu acredito na separação dos poderes, mas é sensacional, é caricato, é estereotipado. Eles colocam o mais depois de descrever o pressuposto da democracia que eles juram defender. É democracia, galera, mas existe essa troca, sabe? Aliás, a descrição a respeito disso tá na participação do parlamentar que a gente vai apontar aqui lá na frente, que eu falei na introdução, que fez uma descrição da realidade, da conduta dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, quando o Dino diz que eu, como ministro da Justiça e Segurança Pública, recebi 400 e não sei quantos políticos de todos os lados, de vereadores até senadores, etc, etc. Olha, ministro da Justiça e Segurança Pública, um cargo político. Ministro do STF tem que falar nos autos
quando o Supremo Tribunal Federal for provocado. Não tem que ficar aí em reunião a portas fechadas, sem testemunha, sem jornalista, sem imprensa para descrever o que foi tratado para a sociedade. Isso fere o princípio constitucional da transparência, da publicidade. Então, assim, é um discurso de quem já entra no Supremo Tribunal Federal politizado e nessa época em que as funções foram misturadas, elas foram, como é que se diz, deterioradas do ponto de vista institucional, moral, e a gente aponta isso aqui, porque a gente não vai naturalizar esses absurdos, Gregory. Felipe, a escolha foi ótima da frase, porque não está escrito em nenhum lugar, e não é atribuição de ministro do Supremo Tribunal, melhorar ou piorar o diálogo entre os poderes. Não é para isso que ele vai ser posto lá. Ele não vai se postular para ser uma espécie de facilitador de nada. Ele tem que ser juiz, ele tem que ser intérprete da Constituição, guardião da Constituição, como diz a própria, né? É um horror que ele veja a missão dele no Supremo Tribunal Federal como bater papo, reduzir as tensões entre os poderes. Não é isso. Ou seja, ele está indo com a cabeça errada para o Supremo Tribunal Federal. Ele está indo com a cabeça de político. No meio dessa sabatina toda, hoje, ao longo do dia, você vai se lembrar, teve uma brincadeira lá sobre a toga que ele usava com 17 anos atrás, quando ele era juiz. Ele falou, espero que ainda me sirva, porque eu estou fazendo regime, para ver se ainda consigo caber dentro dela. Não vai servir. Não vai servir. E não é porque o Dino engordou, é porque ele virou político. E a toga realmente não vai caber nele. Então, é isso. Chegou errado. Chegou chegando, chegou errado. Exatamente. E ele fala que ele sabe distinguir o papel de juiz e político, quer dizer, confia, eu sei. Só que ele próprio coloca o mais. Ele próprio coloca como uma necessidade aquilo que politiza a função de ministro do Supremo Tribunal Federal, que é atuar como um poder moderador. Não existe isso de poder moderador. Quer dizer, qual é a diferença desse pessoal que acha que os militares deveriam exercer o poder moderador e o pessoal que acha que o ministro do STF deveria exercer o poder moderador? Sim, você tem um lado que tem armas, o outro tem o quê? É conchavo. Então, você tem um poder que julga, inclusive, os políticos. Se eles estão negociando com os políticos ao mesmo tempo em que estão aliviando a barra deles lá na cúpula do Poder Judiciário, também está errado. São duas formas diferentes de você solapar a democracia. Nenhum poder pode atuar, né, com essa moderação em relação aos outros, em busca de uma harmonia. Quando vem falar em harmonia, esse conceito está sendo completamente distorcido, deturpado. Cada um na sua onda, cada um na sua prancha. Não vou lá no teu barco, tu não vem na minha lancha. É o velho samba, cada um com seu cada um. Não deixa o cada um dos outros. É isso que deveria estar aí na base da compreensão de democracia, e não está, porque a democracia no Brasil, ela está sendo distorcida pelos seus autoproclamados defensores, e eles estão tentando naturalizar essas condutas como se elas representassem o verdadeiro Estado democrático de direito. Não é assim onde existe Estado democrático de direito de fato.